Fala pessoal, tudo bem? A partir de hoje e pelas próximas aulas, a gente vai se dedicar ao estudo de um conceito chamado continuidade uniforme. Então, a continuidade uniforme ele é um tipo, um módulo de continuidade que desempenha um papel bastante central na análise real e especialmente na teoria de integração. E, bom, antes da gente introduzir a definição do que seria uma função uniforme contínua, talvez a melhor motivação possível para esse conceito seja contrapor ele ao conceito de continuidade que a gente está acostumados, que é a noção de continuidade num ponto, certo? Então, eu coloquei aqui uma pequena recordação para a gente, que é o seguinte. O que significa, o que significa dizer que uma função f de A em R, né? Então, a gente tem um subconjunto A da reta, é contínua nesse ponto A. Então, é importante, né, que a gente sempre fala de continuidade em pontos do domínio. E a gente tinha aquela definição que era o seguinte, né? Dado qualquer, então, importante aqui, né? Para todo epsilon, ou dado qualquer epsilon positivo, a gente conseguia encontrar um delta tal que valia o seguinte, né? Aquela história que a gente tem quase gravado na mente. Quando a distância entre x e a fica menor do que delta, ou x fica delta próximo de a, ou o módulo de x menos a fica menor do que delta, tem várias formas de interpretar isso. Bom, sempre que acontece de x estar uma distância menor do que delta de a, isso implica que os valores correspondentes de f de x distam menos de epsilon do valor f de a. O que é importante de observar nessa definição? Que esse número delta ele depende fortemente de duas coisas ao mesmo tempo. Então, ele depende, claro, do epsilon dado. Quanto mais perto do valor de f de A eu quero chegar, normalmente, tipicamente, menor vai ter que ser o meu delta. Mas ele também depende, a princípio, do ponto A, que é uma dependência que nem sempre fica tão explícita, ou ela é tão enfatizada da primeira vez que a gente se depara com esse conceito de continuidade. Então, para ilustrar essa dependência do ponto, eu preparei aqui um cartãozinho. Eu tentei fazer mais ou menos na escala o gráfico dessa função f. Então, o nosso conjunto A, nesse caso, é a semi-reta positiva. É a função f de x igual a 1 sobre x. Então, a gente vai primeiro ver esse exemplo de maneira mais informal aqui nesse cartãozinho, só para motivar o conceito de continuidade uniforme. E depois a gente faz ele com um pouquinho mais de detalhes analíticos. Então, o que eu vou fazer? Eu peguei aqui dois pontos A e B no domínio. E o ponto A está mais distante aqui da origem, do zero. Então, aqui está a origem do meu sistema de referência, né? E o ponto B está mais próximo de zero. E os valores correspondentes aqui da função, então, são f de A, que é 1 sobre A. Então, aqui tem o meu f de A. E f de B, que é 1 sobre B. Normalmente, quando a gente dá um epsilon, né? Esse epsilon aqui, produzir esse delta, se a gente quer produzir ele analiticamente ou exibir uma expressão de um delta que funciona para essa desigualdade de valer, às vezes a gente tem que acaba fazendo umas contas meio enroladas, né? Tem que usar algumas identidades algébricas. Mas para todos os efeitos práticos, né, graficamente, como é que a gente pode ter uma ideia de quem que é esse delta, né? Eu tenho aqui, por exemplo, o meu f de A e eu dou um epsilon de um certo tamanhozinho aqui. Então, tem esse intervalo de tamanho epsilon. Então, aqui seria o f de A menos epsilon. Aqui em cima é o f de A. Mas epsilon, o que eu posso fazer, né? Eu posso rebater essa faixinha determinada por esse intervalo de diâmetro 2 epsilon. Eu posso rebater essa faixinha no gráfico da minha função, certo? Isso vai determinar aqui embaixo dois tamanhozinhos. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o menor desses tamanhos, por exemplo, nesse caso, esse aqui, vai ser o meu delta. Então, se eu pego esse tamanhozinho aqui como sendo o meu delta de A e de epsilon, então o que eu tenho certeza? Eu tenho certeza que toda vez que eu pego um ponto x que esteja dentro desse intervalo, o valor correspondente de f de x, ele vai estar
dentro desse intervalinho de tamanho 2epsilon. F de A menos epsilon, F de A mais epsilon. Então, o que eu fiz? Eu peguei o menor intervalo aqui. Então, esse menor tamanhozinho aqui. Eu tenho certeza que os meus valores de F vão cair mais ou menos aqui nesse quadradinho. Tem tamanho aqui 2epsilon. Certo? Então, geometricamente, é mais ou menos isso que a gente está fazendo. Só que, olha só, se eu vou aqui no B agora e dou o mesmo epsilon, então vamos fazer aqui uma transferência não muito exata, mas é o suficiente para ilustrar o que eu quero dizer. Dei aqui o meu mesmo epsilon, então aqui eu estou dando a mesma qualidade de aproximação, certo? Então a gente pode pensar que esse epsilon é uma qualidade na aproximação da função pelo valor no ponto. Então dei aqui o mesmo epsilon, estou desejando aproximar o meu f de b com a mesma precisão que eu aproximei o meu f de a. Mas olha só o que vai acontecer. Se eu usar essa mesma ideia de rebater no gráfico, agora, quando eu faço isso, a gente vê que aqui os valores de f estão crescendo muito rápido. Então, quando eu faço esse processo, o delta que eu encontro aqui embaixo é muito pequenininho comparado com o delta que eu tinha encontrado para esse outro ponto aqui. Então, em outras palavras, né, para satisfazer a mesma condição, eu estou tendo que trabalhar com um epsilon aqui, com um delta muito menor para o mesmo epsilon. Aqui eu tenho 2 epsilon, aqui eu tenho 2 delta de B epsilon, e aqui eu teria 2 delta de A epsilon. Então, em resumo, a gente vê que intuitivamente, ou geometricamente aqui, esse delta, para essa função f específica que eu dei nesse exemplo, né, baseados informalmente nesse cartãozinho, esse delta está dependendo drasticamente do ponto. E ele diminui bastante conforme o ponto ele se torna mais próximo da origem. O que concorda com a nossa intuição dessa função está crescendo cada vez mais rápido. Então, a gente vai agora estudar justamente uma classe de funções para as quais essa dependência do delta vai ser exclusiva do epsilon. Então, a gente vai conseguir apagar a dependência do ponto. E pode parecer que isso é uma coisa que vai acontecer em situações muito excepcionais, mas a gente vai ver que dependendo das características desse domínio, a gente consegue garantir a ocorrência desse fenômeno que vai ser chamado de continuidade uniforme, e isso acaba desempenhando papéis muito centrais em diversas áreas da matemática, especialmente no caso da análise real na teoria de integração, mas não só. Então, vamos lá. Bom, a gente começa com um subconjunto da reta, que é o domínio da nossa função, e a gente vai dizer que a f de A em R ela é uniformemente contínua em A. Então, o conceito de continuidade uniforme inevitavelmente está associado ao domínio dessa função, então ao conjunto no qual ela está definida. A gente vai dizer que ela é uniformemente contínua nesse domínio C. Bom, o começo é exatamente o que a gente está acostumado. Para todo epsilon positivo, existir um delta tal que. E a diferença agora aqui vai ser a seguinte. Sempre que eu encontrar dois pontos do meu domínio A que distam menos do que delta, isso automaticamente vai implicar que os valores de f de x e f de y distam menos do que epsilon. Então aqui, né, para todos x, y do domínio. Então, qual a diferença fundamental do conceito de continuidade uniforme, que a gente introduziu agora, e o conceito de continuidade num ponto ao qual a gente estava acostumados a trabalhar até alguns minutos atrás? Basicamente, agora, esse delta, ele depende exclusivamente do epsilon. Então, quando eu dou um certo epsilon positivo, eu encontro um delta uniforme, por isso o nome de continuidade uniforme, que serve para todo par de pontos no domínio. Toda vez que x e y tem distância menor do que delta,
automaticamente os valores da f de x e f de y, têm distância menor que y, qualquer par de pontos no domínio que satisfaça essa desigualdade. Então, vamos começar vendo um não exemplo. A gente tem aqui a nossa função g, que está definida nesse conjunto A, que é o seguinte: a reta real menos a origem. Então, eu peguei a reta real e joguei fora ali a origem, fiz um buraquinho na origem. E eu considero a função g de x, que é dada por x sobre módulo de x. Vamos observar que essa função ela é só um jeito, né, um tanto quanto elaborado, de escrever 1 se x é positivo e menos 1 se x é negativo. Então, se a gente for fazer um esbocinho do gráfico dessa função, aqui na semirreta positiva ela é constante igual a 1, então aqui a gente teria o 1, e aqui na semirreta negativa ela é constante e igual a menos 1. Isso aqui seria o gráfico da nossa função g. E ela é bastante interessante para a gente aprender o que quer dizer uma função não ser uniformemente contínua. Então vamos aproveitar essa oportunidade para ver qual seria a negação da continuidade uniforme. Então aqui eu escrevi a continuidade uniforme, a definição de continuidade uniforme em termos de símbolos para facilitar a nossa vida. Então tá aqui, olha só, para todo epsilon positivo existe um delta positivo, tal que sempre que x menos y fica menor do que delta em módulo, isso implica f de x menos f de y menor do que epsilon em módulo. Né? Então isso aqui seria tudo que vem depois do tal que. Então como é que a gente nega essa expressão? Bom, negar que alguma coisa vale para todo epsilon significa que existe algum epsilon por qual ela deixa de valer. E é bastante comum a gente pendurar um zerinho aqui quando a gente está falando de um epsilon que existe. Então, existe um epsilon zero positivo, tal que, bom, ele precisa falhar aqui com a existência desse delta. Então, o que eu preciso? Eu preciso que para todo delta positivo exista um par de pontos tal que isso aqui não seja verdade. Ou seja, apesar desses pontos de estarem menos do que delta, então, digamos, um par de pontos x, y, e aqui a gente costuma indicar explicitamente que cada delta vai ter o seu parzinho de pontos x delta e y delta, faz que a distância entre eles vai ser menor do que delta, mas os valores correspondentes da f vão estar violando essa desigualdade aqui. Então, quando eu calculo f de x delta menos f de y delta, isso dá maior ou igual do que epsilon zero. Então, isso aqui seria a negação de uma função f satisfazer a definição de continuidade uniforme. Vamos ver se está tudo certo? Bom, então eu estou dizendo o seguinte, ela é uniformemente contínua se para todo epsilon existe um delta dependendo de epsilon, tal que quaisquer que sejam os pontos com módulo de x menos y menor do que delta, isso automaticamente implica f de x menos f de y em módulo menor do que epsilon. Se isso aqui não vale, eu consigo encontrar algum epsilon zero, tal que não importa qual seja o delta que eu dê, tem pelo menos um parzinho de pontos que tem x delta menos y delta menor do que delta em módulo, mas os valores correspondentes da f não ficam menores do que epsilon, pelo contrário, f de x delta menos f de y delta em módulo fica maior ou igual do que epsilon. Então, negar que uma função é uniformemente contínua é mostrar que essas condições são satisfeitas. Então, vamos tentar fazer essa nossa função g, desse exemplo, encaixar nessa negação de continuidade uniforme. Para isso, uma coisa que a gente observa é que um candidato bastante natural a epsilon zero nessa figurinha aqui é esse salto, né, que essa função dá, em um certo sentido. Talvez não é tão correto falar que isso é um salto, porque esse zero está excluído do domínio. Né? Na realidade, essa função é constante
nessa componente do domínio e ela é constante nessa componente do domínio. Mas, de qualquer forma, ε0 igual a 2 é um bom candidato. Porque o que acontece, né? Se eu pego ε0 igual a 2 aqui, essa alturinha, eu dou um delta qualquer. Quais que vão ser os meus pontos no domínio que vão distar menos do que delta? Bom, qualquer parzinho de pontos aqui, x delta, y delta, tal que esse tamanho aqui fique menor do que delta. Se a gente quiser ser bem explícitos, por exemplo, a gente pode pegar x delta igual a delta sobre 3 e o y delta menos delta sobre 3, eu estou pegando o cara aqui negativo, e y delta como delta sobre 3. Então, o que acontece? Eu tenho que módulo de x delta menos y delta é igual a 2 terços de delta, né? Vai ser 2 terços de delta, que é menor do que delta, mais os valores correspondentes, né? Da função g de x delta menos g de y delta. Isso aqui vai ser igual a menos 1, menos 2, né? Módulo de menos 2, ou módulo de 2. Isso aqui vai ser igual a 2, que é igual a ε0. Então, a gente vê que esse ε0 e esse parzinho de pontos x delta e y delta, eles estão satisfazendo exatamente aqui a nossa condição, que era negar a continuidade uniforme. Então, disso, a gente conclui o quê? Que essa nossa função g ela é contínua em todos os pontos do domínio. E, de fato, ela é contínua em todos os pontos do domínio, né? Ela é constante em cada uma dessas componentes, mas ela não é uniformemente contínua. Então, g não é uniformemente contínua. E isso aqui é um exemplo bastante importante da gente ter em mente que continuidade simples, né? Continuidade pontual, que a gente está acostumado, aquela que a gente já viu até agora, não necessariamente implica continuidade uniforme. Continuidade uniforme certamente implica continuidade que a gente está acostumado, né? É só fixar um desses dois. Mas a recíproca não necessariamente é verdadeira. Então, aqui um exemplo de uma função que é contínua, mas não é uniformemente contínua.